Novamente ao estúdio da CBN. Hoje a gente vai falar um pouquinho de gestão e estratégia dentro da propriedade, certo? Bom dia, João. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Isso mesmo, vamos falar um pouquinho de como o produtor pode estar usando uma gestão com eficiência e estratégia para poder estar melhorando sua eficiência dentro da porteira. Perfeito. O que a gente pode, já nesse primeiro momento, falar então para o produtor com relação a esse tema? João, a maior reclamação que a gente escuta, independente da atividade do produtor, se é pecuária, se é leite, se é café. Café o pessoal não está reclamando muito, não, mas reclama. Mas uma soja, um milho, é questão de preço na hora de vender. Está baixo. Está baixo, né? Às vezes não está encontrando aquele mercado que ele precisa. E nesse processo todo, a gente tem que olhar para uma coisa, que o mercado não controla. Normalmente, esses produtos, vamos dizer, café, soja, milho, o arroba do boi, o leite ainda não, mas possivelmente pode ter, é tudo commodity, é tudo tá na bolsa, tem contratos futuros, ou seja, é um volume muito grande e a gente não consegue controlar. Aonde que estaria, vamos dizer assim, o gestão estratégica? Dentro da propriedade, a gente trabalha no sábado na questão daquela gestão simples, que às vezes a gente não faz dentro da propriedade. Assim, eu estou falando a gestão simples para não é uma coisa simples, é um caderno no qual eu tenho os números, eu sei quantos hectares eu tenho, quantos animais eu tenho naquele hectare, quanto que eu produzo por hectare, quanto que eu gasto de ração por ano, quanto que eu gasto, vamos dizer, se for café, se for grão, se for alguma coisa, quantas plantas, qual é a quantidade de saca por hectare, quanto que eu usei de adubo. E também a questão de clima, né? Dependendo se eu uso irrigação no caso do café, se eu uso irrigação no caso do milho que é para pamonha. É ter o seu custo, saber o quanto que você gasta. Por que isso? Porque eu só consigo mudar o que eu controlo. E isso é na nossa vida também. Tipo, você não controla o outro. É a mesma coisa, eu não controlo o mercado. Então quem eu controlo? Eu controlo, vamos dizer, no caso do ser humano, eu controlo o que eu vou pensar sobre aquela situação. A forma como eu vou agir, né? Isso, você tem a opção de falar assim, eu vou agir dessa forma, dessa forma, dessa forma. E dentro da propriedade, na sua vida pessoal, na sua vida privada, é do mesmo jeito. Tu tem lá, tu consegue ver, olhar de fora aquela sua propriedade e você consegue falar assim, o que eu posso fazer para me otimizar os meus custos, para mim ter uma margem maior. Vamos dizer assim, ter uma gordurinha a mais. Porque às vezes você vai fazer uma conta, eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava no Mato Grosso uma época e teve a opção de eu fazer um arrendamento para engordar novilhas. Eu fiz as contas e tudo, então ficava lá em torno de R$100, 100 gramas dia, ia dar um valor bem em conta do valor da ração por dia. Só que quando eu fui ver lá na região que eu estava, que era noroeste, tinha pouco pasto na época. E a arroba estava bem barata na época, a arroba estava 180, se eu não me engano, 185 da fêmea. Só que estava no pico da baixa, né? Tinha uma probabilidade de alta, que é onde eu estava apostando. Sim. Estratégia, né? Tipo assim. Aí o que aconteceu? Nesse processo, cara, legal, dá para me pegar, qualquer coisa que vir para cima vai muito bem. Mas por que eu não fiz o investimento? Porque na hora que eu fui ver o valor do arrendamento era R$70 por cabeça mês. Os meses que eu ia precisar dessa área arrendada ficava muito maior do que o valor da ração. E a margem que eu tinha para poder investir naquela atuação, naquele momento, era muito curta. Vamos dizer, dava R$5 para baixo. Então, qualquer R$5 que ela caísse, vamos dizer, de 185 para 180, eu já começava a ter prejuízo por causa do arrendamento. Agora, se fosse um arrendamento de, vamos dizer, R$30, R$40, seria muito bom, porque eu teria uma margem maior. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque assim, não é só às vezes assim, eu tenho a propriedade, eu tenho os animais, mas assim, eu não tenho espaço dentro da propriedade. Mas às vezes eu posso usar essa ferramenta, tipo assim, eu arrendo uma área e vou engordar desse animal, ou vou querer ter cria dessas novilhas, ou vou arrendar para plantar soja, ou vou arrendar para plantar milho, vou arrendar para plantar café. O café é mais trabalhoso que é anos, né? Então assim, normalmente se eu for fazer na área própria é uma parceria diferente. Mas é o quanto que sobra para mim dentro da porteira. Porque o externo eu não controlo. Então, assim, tudo que eu for fazer,
que eu vou ter, normalmente, se você está trabalhando, você está esperando ter um retorno por esse trabalho, independente da área que você esteja, é o quanto de retorno eu estou esperando, ou quanto de retorno eu tenho, tipo assim, nesse planejamento. Assim, eu estou produzindo bezerro hoje, qual o meu custo desse bezerro? Por quanto eu posso vender esse bezerro? Eu estou tendo uma margem positiva? Beleza. Esse preço vai continuar por quanto tempo? Estou produzindo, o pessoal do grão, vou falar assim, da soja principalmente, do milho, é um pessoal que tem um controle melhor, o João. E isso que a gente tenta trazer e mostrar para as outras áreas, para mandioca, para batata doce, para o cara da farinheira, quem está fazendo a mandioquinha de picadinha para vender, porque é muito importante eu saber o meu custo. O do açaí mesmo, o peixe. O que aconteceu em várias áreas que a gente vê hoje? As pessoas começaram com um certo tamanho e hoje tem, vamos dizer assim, piscicultura de 1 hectare hoje não tem viabilidade. Então o que acontece? Você viu que migrou. Hoje nós temos piscicultores de 10 a mais, vamos colocar assim, né? Lâmina d'água, para poder ter viabilidade técnica e econômica. E isso também nas outras atividades. Então tem atividade hoje que está passando por um processo de modernização e de eficiência, porque ele tem que controlar todo o custo dentro da fazenda, dentro da propriedade. Você vê o leite antigamente não, hoje, eu falo porque lá em casa ainda meu padrasto tira leite do jeito mais tradicional possível ainda, tá? É a vaquinha amarrada, o toquinho lá é um banquinho, né, que amarra na cintura e tira na mão. Do mesmo jeito que tirava nos 300, 1000 anos atrás, ele continua tirando. Bom, em Rondônia eu vejo que em Rondônia está muito interessante, não está passando por uma fase de transição. E isso é importante a gente estar atento. Esse cara que tira o leite desse jeito, às vezes ele tem mais lucro do que um cara que tem silagem, tem um negócio. Só que para ele é muito trabalhoso. Então para ele aquela atividade é pesada. Então hoje eu tenho propriedades que estão investindo, controlando todo o processo dentro da propriedade. Sistema rotacionado, ração no coxo, área de cobertura para a vaca ficar no local confortável. Para que isso? Para ele ter otimização dos custos. Para ele sair de um custo de R$ 1,80, R$ 2,10, R$ 2,30, reduzir ali para R$ 1,80. Porque no volume. Então ele tem animais mais eficientes, mas ele tem a estrutura para ter animais mais eficientes. Assim ele consegue negociar o preço do leite melhor. Quando ele recebe, ele tem volume e tem qualidade. Então, ao mesmo tempo, ele tem eficiência. Então, ao mesmo tempo, ele consegue, vamos dizer que ele receba R$ 3,00, R$ 3,10 por litro. É diferente do mercado. Porque o mesmo caminhão, vamos colocar uma propriedade que produza 5.000 litros dia. Um caminhão vai lá e tira 5.000 litros por dia da propriedade dele. Se segurar 3, um caminhão vai lá e enche o tanque e vai embora. Você imagina que 5.000 propriedades hoje, vamos pegar a média de Rondônia, seria 100 produtores. Imagina que esse caminhão rodando 100 propriedades para pegar 50 litros de leite em cada propriedade. Quanto que é o custo disso? Como é que a indústria mantém o mesmo preço para todo mundo, se o custo é diferente? É igual você ter um carro. Vamos dizer, faz o exemplo. Você que é produtor, às vezes, a gente vende uma galinha, né, caipira, vende uma dúzia de ovo, vende um queijo, às vezes você produz, né, eu falo isso porque lá em casa é assim, minha mãe tem galinha caipira, tem queijinho que ela faz, então ela vai pra cidade e ela leva. Aí ela deixa num no outro, aí o meu padrasto sempre briga com ela, isso aí não dá lucro não. Ela dá assim, mas por que dá pra ela? Porque ela só pega o dinheiro limpo, ela não coloca o custo do diesel que vai casa por casa para entregar o produto. Então é isso, João, a gestão dentro da propriedade ela é importantíssima para você ter o seu custo de produção e saber quanto que você está ganhando. E saber, aí depois, na hora de você vender, você já sabe, eu não posso vender por esse preço, eu não posso, eu seguro, eu vendo depois. Por isso que é importante ter esse processo todo. Perfeito. Johnny, obrigado pelas tuas orientações aqui, para o produtor principalmente. A gente te espera na próxima semana. Obrigado, João. Obrigado aos ouvintes da Rádio CBN. Até a próxima. 9 horas e 1 minuto, a gente tem repórter CBN. Eu parei porque eu escutei uma